Nós vamos dar início porque a Sandra, hoje à tarde, me mandou umas mensagens, então nós vamos dar um tempinho para ela, 10 minutinhos só. 10 minutinhos, tá, Sandra? Porque não, nem precisa tanto. Do pastor Ellen, para ser breve, ela vai nos compartilhar o que aconteceu essa noite lá com ela, né, lá nos Estados Unidos, onde ela mora, lá perto de Chicago, né? Isso. Muito bem. Nós vamos dar início. Bem-vindo todos vocês. Eu nem vou nominar, né? Está aqui o Sarmento, que é lá de Hamburgo, de volta. Bem-vindo. Está o Zigberto e o Silvio, o pastor Edemilson, a Sandra, o pastor Mário, que vai dar o testemunho, Luiz Tondo, o Wellington, que vai fazer agora uma leitura bíblica e a oração pelos alimentos, a Silvia, que esteve com os jovens no sábado, sexta e sábado, lá em Indaial, onde foi feita a vigília e tinha quase 50 jovens. Foi uma... Olha, parabéns, Silvia. A Silvia é uma guerreira, porque ela foi para lá com antecedência, montou tudo. Olha, o que eles fizeram lá foi realmente muito, muito, muito especial e muito bonito. Estava realmente, e eu vi testemunhos ali fantásticos. Uma moça mandou foto lá e disse: essa foi a reunião do meu milagre. Que bacana, né? Isso não tem dinheiro que pague. É isso que agrada o coração de Deus. São essas coisas maravilhosas que dá chance para Deus fazer milagre na vida de pessoas e de jovens também, né? O grupo jovem está com um grupo muito grande, né? Então, eu sei que foi lindo, foi maravilhoso. Tinha 3 pastores, parece, né, Silvia? Uhum. Três Nunes, 3 pastores, é. Tinha um que veio especialmente de Brusque, que é da Donep, o da Testemunhos dos Jantares da Donep, o pastor Samur, né? Namur com a esposa Jaqueline, muito querida, muito especial, né? Foi muito bonito, né? Então, nós vamos passar então a palavra ao Wellington, para que ele faça uma leitura bíblica e a oração por essa reunião, colocando todos nós e pedindo que o Espírito Santo abra a mente e o coração de cada um de nós e abençoe os que estarão falando. Né? Amém. À vontade, velho. A minha Bíblia está aberta aqui em 2 Timóteo, no capítulo 1, e no versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a palavra que Deus colocou no meu coração e é isso que é o nosso combustível, né? O testemunho do Evangelho do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, te agradeço pela vida dos meus irmãos que aqui estão, te agradeço, Deus, pela vida do pastor Mário, Senhor. O Senhor trouxe ele para a vida, Deus, um testemunho que vai impactar muitos corações, assim como já tem impactado, Pai. Nós louvamos, Deus, a Ti, pela vida do Teu servo, que hoje vai contar, Senhor, um testemunho aqui, vai compartilhar, Senhor, do milagre, Deus, que recebeu da Tua parte. Oramos pela vida dos nossos irmãos, aqueles que aqui estão, Pai, nesse momento muito precioso, Jesus, onde nós vamos estar, Senhor, em um momento de comunhão, Deus, partilhando da Tua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre cada lar, sobre cada família,
e que nada, Senhor, nada nos distraia, mas que em tudo, Deus, possamos ser alimentados, Deus, nesta noite. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém, amém. 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 Nós passamos, então, já anotamos aqui a presença do Jaderson, né, da Deise, Leandro, o Lauri, a Eva Cristina, que nós não estamos vendo, gostaríamos de ver, né? E tem um usuário ali do Zoom. Né? Fique à vontade, se sentir em paz, mostre que é bom a gente ver quem está nos visitando. E eu passo já a palavra para a Sandra Pereira, para que ela compartilhe o que aconteceu ontem, que ela hoje nos passou essa informação. Fique à vontade, Sandra, por favor. Tá? Precisa liberar o teu alto-falante, teu microfone. Isso. Ouvindo agora? Sim. Ok. O que eu passei para o Carlos Alberto foi uma experiência que nós tivemos ontem à noite aqui na nossa região, perto de Chicago. E agora nós estamos numa temporada de tornados, de enchente. Isso é normal entre maio e outubro de todos os anos. Mas a nossa região aqui ela é muito tranquila. É difícil realmente acontecer alguma coisa parecida. Mas ontem, já desde manhã, as televisões estavam dando as previsões do tempo, de que vinha bastante temporal e coisas, mas ninguém se afligiu muito. Lá pelas 10 horas começou chuva e trovoada e vento, mas o que criou maior suspense e nervosismo da gente é que em cada cidade existem várias sirenes de alerta de tornados. E nós temos uma sirene aqui bem em frente de casa, onde todos os meses cada sirene ela é tocada ao mesmo tempo em todos os lugares para fazer o teste se elas estão funcionando. E ontem, desde que eu cheguei aqui 13 anos atrás, foi a primeira vez que eu escutei essa sirene tocando sem ser ao horário do teste. E é um negócio assim, assustador, só pelo barulho da sirene, a gente saber o que vem atrás disso. E a nossa casa não tem basement, e basement é uma área que acaba criando muito problema, dá muito vazamento, sempre é uma área complicada. Então, e além do que encarece muito a casa. Então, nós não temos basement, e a minha ideia sempre foi de que se um dia acontecesse alguma coisa, nós temos um closet que fica abaixo da escada, que é mais escondidinho, então, onde se coloca casacos e tal. Eu digo, ali é o lugar que, se um dia nós precisarmos, nós vamos nos esconder ali. E eu comecei a tirar alguma coisa de dentro, chamar o meu filho, Guilherme, vem para cá e tal, e realmente fiquei nervosa. Não esperava por isso nunca. Mas enquanto eu tentava arrumar alguma coisa, chamava meu marido para ver o que ele achava e tal, ele disse, não, o vento está fraco ainda, deve estar mais 50 milhas, só que hoje eu estive vendo 50 milhas é 80 quilômetros por hora, então para ele estava fraco ainda. E quando eu estava preparando alguma coisa, o meu filho disse, ora, mãe, e aquilo então me acordou, porque realmente eu estava tão envolvida no medo que eu não me lembrei de orar. Na mesma hora eu comecei a orar, clamando pelo sangue de Jesus, pedindo que o Senhor mandasse vento e que levasse para as áreas rurais, que tem muito na nossa região, para áreas que não fosse alcançar ninguém, que o Senhor soprasse o vento adiante. E fui orando e o vento foi levemente acalmando, assim. Mas depois da oração, na verdade, quem se acalmou fui eu, né? E passado o tempo, isso já tinha passado quase 40 minutos, que o barulho ficou uns 20 minutos da sirene ligada. Então, daí começou a acalmar, mas era muito escuro. Muitas vezes o tornado é durante o dia, daí a gente pode perceber a diferença da coloração no céu, mas à noite estava terrível. Mas, felizmente, foi acalmando. A televisão não pegava, porque a TV com antena,
E quando eu pude ligar a televisão, quase 1h30 depois, que o clima daí já tinha melhorado bastante, começou a aparecer, então, os estragos que aconteceram. E hoje acabei vendo mais detalhes. Então, na verdade, o tornado ele se formou na nossa cidade. Só que nós moramos no sul, é uma cidade pequena, no sul da cidade, e se formou no oeste. Só que quando ele se formou, ele não fez o touchdown, que eles dizem, que é o tocar a terra. E ele foi adiante numa linha reta e atingiu cidades que nós conhecemos, que ficam de carro, nós levamos 30 minutos para ir, mas atingiu as cidades com 140 milhas por hora, e eu fui ver a conversão, é 225 quilômetros por hora. Então, foi um estrago assim, muito grande. É triste a gente ver, porque, na verdade, é coisa de segundos. O pessoal diz que foi 30 segundos de touchdown que ele tocou. E aquilo ele fez uma limpa numa reta, uma linha. Até tinha casas de um lado foram atingidas, o outro lado da rua não foi atingido, mas graças a Deus não teve nada de ferimento sério, não teve nenhuma morte, e hoje então a gente só vê na televisão cada um contando seus prejuízos, mas o povo é muito unido, então gente que não conhece ninguém vai passando e vão lá para ajudar, mas graças a Deus o Senhor, realmente eu tive uma grande experiência de que o Senhor nos livrou do caminho do tornado. Amém, amém. Obrigado, Sandra. E agora Nada. nós vamos passar... Não, o que me chamou a atenção da Sandra foi o filho dela. O filho dela é aquele moço, né, que sofre de esquizofrenia, sofre de epilepsias, sofria, aliás, sofre não. É verdade. E sofria de ouvia vozes, né? Então era terrível a vida dele. E nós começamos a orar, e aí eu fiquei maravilhado porque por que Jesus mandava os discípulos de 2 em 2? Porque às vezes aquele que estava liberado, aquele que tem conhecimento da palavra, aquele que tem a costume de orar, no caso a Sandra, não estava orando, estava preocupada com Verdade. o problema que estava vindo, estava olhando para o problema. E aí o menino chama a atenção dela e diz: mãe, vamos orar. Ora, mãe. E aí muda toda a situação. Que Verdade. bom, seja louvado por isso. Amém. Nós vamos dar agora e passar a palavra ao pastor Mário. O pastor Mário, como vocês sabem, ele foi hospitalizado com Covid e ficou 17 dias no hospital, e nós estamos orando por ele, intercedendo a Deus por ele, a igreja toda, a família toda, né, os pastores da associação, os pastores aqui de Blumenau, e ele vai contar com detalhe a experiência que ele teve lá na UTI com essa maldita doença, esse maldito vírus, né, que realmente ele ataca em todas as áreas, em todo o planeta, em todas as nações, em todos os países, né? Pastor Mário, fique à vontade, o senhor está com a palavra. Obrigado, senhor Nunes. Boa noite a todos. A minha esposa também está aqui ao meu lado. Ela vai já aparecer aqui comigo, porque ela precisa também me auxiliar nesse testemunho. Ela fez parte disso. São dois lados o meu testemunho. O lado de dentro da UTI e o lado de fora da UTI. Aqui do lado de fora, onde homens e mulheres de Deus... Boa noite, pastor Eli. Está todo mundo te vendo aí já. Então, como os senhores, as senhoras aqui da UMEBLU e tantas outras pessoas, eu quero agradecer de coração pelas orações. Vocês vão entender no meu testemunho a importância da oração que vocês realizaram. Eu disse, desde os enfermeiros lá dentro, eu falei isso para eles. 2 coisas me trouxe a vida. Eu estava morto. Foi o poder de Deus e a oração, a intercessão. Amém.
Isso é de extrema importância. Eu queria até pedir que todos pudessem curvar suas cabeças. Eu queria fazer uma oração. Pai, que a minha volta à vida sirva para uma coisa só, como o Senhor me disse: alcançar vidas. Levantar-se, porventura, alguém prostrado, dar ânimo àquele que estiver desanimado, acender a fé, a chama da fé que talvez se apagou. Então, que as palavras que saírem da minha boca venham do trono do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma semana antes de eu ser positivado com Covid, eu fui realizar um batismo no Rio Jordão, e aqui em Blumenau temos um rio chamado Rio Jordão, e estava um dia frio. Eu mergulhei no rio, e eu lembro que quando eu mergulhei no rio, eu senti uma dor no peito. E aquela dor persistiu por 4, 5 dias. E aí eu positivei com Covid. Aquele mergulho, eu tive uma pneumonia. Então, fui ao médico, ao Hospital do Pulmão, já positivado, sentindo falta de ar, fez-se um raio-x do pulmão e eu estava com pneumonia. Então, comecei um tratamento no Hospital do Pulmão, onde eu teria que ir lá diariamente tomar esse medicamento na veia. Isso na quarta-feira. Na quinta-feira, eu piorei, retornei ao hospital e eles aumentaram a dose do remédio e fizeram mais um raio-x. E nesse momento foi detectado que eu estava com 30% do pulmão já tomado, talvez pela pneumonia, mas eu estava com Covid. Então, agora entende-se que era pelo vírus. À noite, eu retornei para casa. E da quinta-feira para sexta-feira, eu passei muito mal. Eu ouvia alguns médicos falar que a sensação é de se afogar no seco. Eu tenho medo de mergulhar, não gosto muito de lidar com água, porque uma vez eu também quase me afoguei tentando mergulhar. Para quem já mergulhou, sentiu falta de ar debaixo da água, é a mesma sensação, só que no seco. Você procura um lugar para você respirar, uma porta, uma janela, e você não encontra ar. Por várias vezes eu cheguei a desmaiar à noite, e a minha esposa me reanimou. Imprudência minha, eu não quis ir ao hospital. Na sexta-feira, passei a noite acordado, passando muito mal. Eu ouvi dizer de uma moça aqui em Blumenau que também resistiu por algum tempo ir ao hospital. Quando ela estava muito mal, perdendo as energias, ela quis ir ao hospital e foi tomar banho. Gastou a última energia que ela tinha no banho. Quando ela entrou no carro, ela morreu dentro do carro. Então, na sexta-feira pela manhã, eu fui no Hospital do Pulmão e ali eu comecei a apagar. Eu lembro de poucas coisas, pouquíssimas coisas que aconteceram lá no Hospital do Pulmão. Era muito grave a minha situação e a médica disse que ele precisa internar imediatamente. E eu levantei, disse que eu não iria internar. Eu não me lembro desse detalhe. Minha esposa, tomando as rédeas com muita sabedoria, a médica disse, então, vocês têm que assinar um documento, só que eu quero avisar você. Ela disse que ele vai chegar em casa. Ela me chamou na sala, né? E falou, bom, se ele não quer internar, não tem problema. Eu não posso fazer nada, eu não posso internar, obrigada a pessoa. Mas ele vai chegar em casa e vocês não vão ter tempo de chamar o SAMU ou de voltar ao hospital. Ele vai morrer dentro de casa. E foi aí que acionaram a ambulância. Eu fui levado de ambulância para o hospital. No dia 14, eu internei. No dia 15, sábado, eu lembro de poucas coisas no quarto. O que eu fazia? Na minha cabeça, eu tenho o povo, a igreja, a congregação, os irmãos, para pastorear. Domingo é o dia principal. Então, eu pensava assim, Deus vai me dar força e eu vou ficar bem sexta e sábado, domingo, eu vou estar de alta e vou poder ir para a igreja. Então, eu passava muito mal, chegava até a apagar por alguns minutos, eu voltava já com um respirador no nariz. Quando o enfermeiro entrava no quarto, eu me esforçava para responder. Então, ele perguntava, seu Mário, como é que o senhor está? Não, estou muito bem. Ele saía do hospital e começava a lutar pela vida outra vez. Então, eu não lembro como é que eu passei a noite, eu devo ter apagado por muitas vezes, e no domingo, pela manhã, eu fui entubado. Tem até uma foto que eu fui entubado, posso que o Elcio me ajude, eu queria ir mostrando para os senhores o passo a passo, eu vou procurar ser breve, mas para testificar, eu fui entubado devido à gravidade dentro do quarto. Eles trouxeram o respirador e a máquina e me entubaram dentro do quarto.
E essa foto aí é a intubação que ocorreu dentro do próprio quarto de hospital. Só em casos graves, muito graves, isso acontece. Então, aí é o quarto de hospital, mas ao lado da cama foi colocado o respirador e a máquina para que eu fosse entubado. Obrigado, Elcio. Então, eu estava totalmente apagado e eu gostaria aqui de abrir um parêntese. A minha esposa conta que ela teve que realizar o culto juntamente com o meu genro, que é pastor ali também, auxiliar na igreja. E no culto eles oraram, eles clamaram a Deus e ficaram em paz. E é importante a gente entender isso, que muitas vezes a gente ora, né, amor? E as coisas não acontecem como a gente quer, mas aí entra a perseverança, né? Eles realizaram o culto, liberaram as pessoas para casa, falaram que eu estava hospitalizado, mas que logo estaria de alta. Ela não sabia que eu estava já entubado. Quando ela entra no escritório, toca o telefone. A primeira oração com muita fé, né? Nós fizemos todos ali reunidos, e aí toca o telefone e recebeu a notícia de que ele havia sido entubado e precisava de uma vaga na UTI. Começou uma luta, né, para conseguirmos essa vaga, entramos em contato com pessoas que a gente conhece, que tem mais acesso, e conseguiu eles entrar em contato. Estava ali, já com o tubo entubado. Então, conseguiu-se uma vaga, aconteceu um acidente na cidade, uma pessoa até mais grave do que eu, passou na frente, e eles marcaram uma oração às 9 da noite em frente ao hospital. E eles foram para frente do hospital às 9 da noite e viram movimentos no quarto. E aí eu enfatizo o seguinte, a filha de Jairo, por exemplo, quando ele saiu para pedir socorro a Jesus, ela estava doente. Quando ele falou com Jesus, a filha morreu. Mas para que o milagre fosse maior, para que o nome de Jesus fosse ainda mais glorificado. Então, há momentos difíceis que a gente passa, e o que está ruim fica pior depois da gente orar, mas não é o fim. E depois ela foi ver o horário, exatamente às 9 da noite, eu estava sendo transferido para a UTI. Foi isso? Porque aí, no domingo, então, passou o dia inteiro, ele não foi para a UTI. E nós ficamos confiantes, né? Ele melhorou, não vai precisar ir para a UTI, graças a Deus. Vamos lá na frente do hospital, aí foi uma turma enorme, fizemos oração na porta do hospital e vimos a movimentação lá no quarto dele. Falei, olha, ele está bem, ele está tão bem que ele está olhando a gente pela janela. Só que eu tinha que entregar os pertences, né, de higiene pessoal. Quando eu fui entregar, eu entreguei e falei, Mário Passos, no quarto 505. Aí a moça fez a ficha e tem que me dar a ficha para mim assinar. Quando eu fui assinar a ficha, estava escrito leito 9 UTI. Aí eu disse, não, ele não está na UTI, ele está no quarto, ele não foi para a UTI. Aí falou, será que trocaram e tal? Aí liga lá em cima na UTI. Quando ligou, ele falou, não, ele acabou de dar entrada na UTI. E aí começa aquela guerra. Eu fui levado para a UTI, claro, sedado, o médico, eu na minha naquela preocupação de sair logo dali, uma dose de sedativo, né? Um adulto já apaga. E o médico teve que dar 3 doses. E eu continuava com o olho arregalado. Tamanho desejo de fazer o que eu sempre fiz. Isso está um erro em a gente pensar que só nós sabemos fazer aquilo que fazemos. E hoje eu ouvi do prefeito que nos convidou para ir até lá o gabinete dele, para também glorificar Deus por esse milagre. Ele disse, pastor, tem muitas coisas que a gente pensa que só nós sabemos fazer e que outras pessoas podem fazer melhor. E eu tenho aprendido muito com isso. Eu passei 12 dias e 12 noites sedado, mas havia uma agitação, segundo o médico, muito grande. De repente, eu me batia na cama, eles tiveram que me amarrar, eu fui amarrado braços e pernas na cama. E esses 12 dias e 12 noites, meus amados, eu tive uma experiência muito profunda, onde eu fui levado a um lugar muito sombrio. O médico, ela pedia, deixa eu ir aí falar com ele. O médico disse, ele não ouve, ele não vê, ele não sabe de nada. E realmente, eu fui levado a um lugar, quem já morou na roça como eu, já fez roçada, sabe? Quando você roça e queima, fica aquele chão com uma cinza de 20 centímetros e aquele estoco fumaçando. Foi para esse lugar, o Vale da Sombra da Morte. E ali, ao meu lado, sobre a minha cabeça aqui, havia uma luz muito forte, com raios que meio que me protegia. Mas entendam, eu não sabia quem eu era, onde eu estava, o que estava acontecendo, não sabia nada de Deus, quem era Jesus, quem era demônios, não sabia. Mas eu estava nesse lugar. Eu só sabia que eu estava ali e eu queria sair daquele lugar.
e eu via muitos espíritos, muitos demônios. Esse lugar sombrio, cinzento, e uma porta aberta. E depois dessa porta, um grande abismo. E eu via muitas pessoas de costas para essa luz, rindo, festejando, e aos poucos iam se dirigindo para essa porta e sendo jogadas por esses espíritos nesse precipício. E isso me angustiava muito. Ao mesmo tempo que eu queria tentar ir lá e segurá-las, ajudar essas pessoas, eu queria sair daquele lugar. Porque eu lutei esses 12 dias e 12 noites com um espírito muito grande, muito forte, que vinha até mim e dizia: você matou sua família e eu vou acabar com você. Está chegando a tua hora. E isso trazia um desespero no meu coração. Eu ficava ali, mas por que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui de tão real que era? E eles vinham, 2 ou 3, e me arranhavam o peito, a barriga, e voltavam. E essa luz, eu fechava os olhos. Só que quando você é sedado, é colocado um tampão nos seus olhos. Então, como é que meus olhos abriam? Mas eu via isso. E quando eles vinham em minha direção, esses espíritos, com muita fúria, eu fechava os olhos, e quando eu abria, eles estavam sendo destruídos, assim como que uma bomba os explodisse, saindo dessa luz. E aí, no 12º dia, eu acordei dessa situação. O Elcio, tem uma foto aí, que tem a última que eu mandei para você, que mostra algo incrível quando eu acordei. Queria que os senhores olhassem para essa foto, se o Elcio conseguir colocar para a gente. O Elcio é top, né? O Elcio, essa foto aí, eu pedi para tirar quando eu já estava no quarto. Mostra nitidamente o meu corpo arranhado. Isso são arranhões, marcas. Isso aí foi tirado 5 dias depois que eu saí da UTI. Então, já era quase o 20º dia no hospital. Eu fiquei 17 dias só na UTI. Se os senhores observarem essa foto, tem arranhões nessa foto. Tem marcas de unha nessa foto. De tão real que foi o que eu vivi esses 12 dias e 12 noites nessa luta espiritual. Então, obrigado, Elcio. Então, eu perguntei depois que eu pude falar, eu chamei o enfermeiro e disse: por favor, o que é isso aqui em mim? E ele olhou assustado e falou: caramba! Aí ele falou: deve ser porque o senhor foi pronado, o senhor ficou de bruço 5 dias. Pode ser que a cama o feriu, a cama fez, mas são marcas de unhas. E aí eu comecei a lembrar daquela situação. Eu falei: caramba, é muito real. É Deus me dando um recado, me mostrando, depois que eu já tinha voltado da sedação, já estava mais lúcido, do que está acontecendo. As pessoas, em meio a essa pandemia, elas procuram fazer festa, churrasco e bebida para distrair. E elas estão depressivas, elas estão com síndrome do pânico, desejo de suicídio. E nós não estamos fazendo nada. Nada, como servos, como salvos. A gente só está olhando acontecer a desgraça. Esse foi o que Deus me mostrou depois que eu acordei. A gente podendo fazer, tendo a luz sobre as nossas vidas e muitas vezes preocupado com os nossos afazeres, com a nossa vida pessoal, amarrados, eu estava amarrado. Então, tudo que aconteceu, fisicamente falando, é o que está acontecendo com todo mundo. Eu estou como presidente do conselho aqui na cidade de pastores, e eu marquei uma reunião com eles na quinta-feira, vou falar isso para eles. Nós estamos amarrados, não estamos fazendo nada. Nós recebemos a luz, recebemos a vida, e as pessoas estão morrendo aos montões, elas estão sendo jogadas, esse precipício é um inferno, é real. Essa é a nossa missão. Então, nesses 12 dias, eu abri meus olhos e eu fiquei muito angustiado, com um tubo que entra até na garganta, outro que faz a alimentação, entra pelo nariz, uma pequena cirurgia aqui na minha jugular, com um cano, um catéter que vai até o coração para levar o remédio. E então eu estava muito desesperado. Essa é a imagem aí que eu estava nessa situação. Obrigado, Elcio. Eu acordei desse jeito aí. Eu estava acordando aí, estava voltando aí. E eu me lembro que eu acordei dessa luta muito grande, que a minha barriga muito doendo, a luta, eu estava muito cansado, e aí eu olhei para o meu braço e eu vi uma pulseira, que todo paciente tem.
E nessa pulseira estava escrito dependente total, risco de queda, risco de lesão, essa pulseirinha aí. E do lado de baixo estava o nome da minha mãe. E eu olhei para mim, sem roupa, na cama, e veio aquele mesmo espírito lá que dizia, você matou sua família, e disse, tá vendo? Você matou sua família. E eu lembrei, por que o nome da minha mãe aqui na pulseira, se eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho genro, qualquer um deles poderia ter me internado aqui no hospital. Só que eu não sabia que é o nome da mãe que vai na pulseira, porque há pacientes, obrigado, Elcio, há pacientes que têm um nome igual, como onde eu estava no quarto, tinha eu, Mário José, e tinha o Mauro José. Então, para não errar na medicação, eles põem o nome da mãe. E eu falei, tá, é isso, eu de fralda, eu não mexia as pernas, os meus braços não se mexiam, e eu disse, pensei comigo, eu devo ter batido o carro, sofri um acidente grave, matei minha família. E eu estou aqui paralítico, está batendo tudo. E tudo isso, irmãos, era para eu desistir de viver. A única coisa que me mantinha ali depois que eu acordei, até o 12º dia, foi a oração das pessoas que me manteve vivo. Porque eu não orava, eu não sabia que era Deus, que era fé, que eu era pastor, de nada disso eu lembrava. Quando eu abri os olhos, então, Satanás entendeu. Ele vai começar agora a entender as coisas e vai querer começar a usar a fé. Mas eu não vou perder essa batalha. Eu vou dar um motivo para ele não querer viver. E o motivo vai ser esse. Ele matou a família dele. E aí Deus começou a trabalhar, eu comecei a ficar desesperado já, e acalmei por um instante, dada a oração dos irmãos, acredito. O médico veio e viu eu mais calmo, disse, vamos tubá-lo, vamos tirar o tubo. Ele já pode respirar sem aparelhos. E me estubaram, me tiraram os tubos, as coisas, e me puseram sentado numa cadeira. Mas eu não estava preparado para ser estubado. Ele até disse para minha esposa, né, que se precipitou, né? Ele reconheceu que se precipitou ao tirar a intubação. E quando o paciente sai dos aparelhos, então é meio que ele é colocado de lado e a atenção é voltada para quem ainda está em risco gravíssimo. 100% do meu pulmão tomado, e eles me tiraram dos aparelhos. Meu pulmão não respirava sozinho. Eu comecei a passar muito mal, eu comecei a bater na cadeira, chamando a atenção da médica, da enfermeira que estava ali. Ela veio, me olhou, não viu nada de anormal, voltou. Os meus olhos pediam socorro porque eu não falava, minha voz sumiu. Eu só mexia os lábios, não conseguia dizer. Ela disse que eu falava, me ajuda, mas ela disse que é normal o paciente pedir ajuda porque ele está ali naquela situação. Então, a enfermeira esteve ontem no culto, o testemunho completo está lá no nosso canal, está lá no Facebook. A enfermeira ontem, que eu não sabia que ela estava lá, ela levanta a mão e diz, pastor, fui eu. Veio uma voz atrás dela e disse assim, olha para ele, agora. E essa voz, ela disse, foi nítida. Deus falando para ela olhar para mim, porque eu estava morrendo. Eu senti 50% do meu corpo ficar totalmente gelado. A morte entrou na metade do meu corpo outra vez. E eu queria chamar a atenção que eu me joguei da cadeira. Já não estava mais amarrado, então me joguei da cadeira. Nesse momento, eu tive uma parada respiratória, eu tive uma convulsão, um início de AVC, e ainda bati com a cabeça no chão, a ponto de estourar todas as veias e sangrar os meus olhos. E ali eu morri. Só que eu estava ali ainda. Meu corpo ficou gelado a metade, outra metade aquecida. A vida ainda estava comigo, mas a morte estava tomando conta. Foi quando eu fui levado a um outro departamento do hospital, rasparam a minha cabeça, raspada aqui, fez exames, o eletroencefalograma, eu acho, e detectou que eu não tive nenhuma lesão cerebral. Volto para a UTI, totalmente apagado, mas ouvindo. E começou um procedimento que eu não entendi o que era. E o médico tentando me reanimar. E aí eu lembro um momento que ele disse assim, ó, infelizmente, não deu. E eu senti que ele se afastou. Sabe quando você tem a percepção, quando chega alguém ou quando se afasta alguém de você? Eu senti que ele se afastou, disse, ele desistiu de mim. E nesse momento, uma enfermeira disse, doutor, parece que mexeu.
eu não conseguia mexer nada. Mas ela disse, parece que mexeu. E o doutor virou e disse, será? E tentou mais uma vez. Acredito que era aquele desfibrilador que fala, né? Sendo colocado, eu não sentia, mas o paciente quase que levanta da cama quando ele toma aquela descarga. Eu sei, no momento que ele tocou em mim, meu olho abriu e eu vi as enfermeiras e o médico comemorando, porque eles conseguiram me trazer de volta. Então, imediatamente, eu fui entubado e eu voltei a ser entubado, fiquei mais alguns dias entubado. E o desespero era muito grande deles aqui fora. Cada dia a situação piorava mais, não falaram para eles do acidente que eu sofri, mas depois eu fiquei sabendo que fui a fundo. E eles oravam e cada dia ficava pior. E aí a perseverança. As pessoas foram sendo despertadas, foram sendo tocadas. Eu fiquei mais alguns dias entubado, eu voltei novamente a abrir os olhos. Nesse dia, o meu desespero era muito grande por causa da pulseira. Eu lembrava, minha família morreu. O que eu quero viver? Eu agarrei na máquina e eu tentei arrancar o tubo da minha boca. Não sei de onde que eu tirei essa força, só para coisas ruins. Eu planejava muita coisa ruim. Eu vou pegar alguém pelo pescoço, eu vou sufocar alguém aqui na UTI, para que eles saibam que eu não estou doido. E aí vinha na minha cabeça, é que você ficou louco, você está num hospício. E eu olhei em volta, tinha várias pessoas entubadas, eu babando, de fralda. Eu falei, eles me internaram num hospício, eu estou louco? Vou contar até 10. Aí eu começava, 1, 2, 3, eu não conseguia mais saber, eu não sabia meu nome. Muitas vezes eu lembrava, muitas vezes eu não lembrava quem eu sou, de onde eu vim. Não lembrava, então eu estou louco mesmo. Eu estou maluco. E aí a oração me sustentava. A oração da igreja, a oração dos irmãos, pessoas de todo lado, né, amor? Sim, todos os lados, inclusive o pessoal da Donep também, né? Todo mundo ali em oração. E aí nós abrimos um propósito de jejum. Nós começamos a jejuar todos os dias, todas as pessoas que estavam no relógio de oração. Também, além da oração, começamos um jejum, porque era preciso um sacrifício, porque cada ligação que eu recebia era só de notícias piores e piores e piores. Então, eu recebi a ligação do médico, o médico só podia falar comigo, né? Não podia falar com nenhuma outra pessoa. Eu atendia a ligação do médico, colocava um outro celular para gravar a ligação, porque eu propus dentro do meu coração, para mim não importa o que os médicos vão falar, porque cada vez que ele falava comigo era pior e pior e pior. Para mim, só importa o que Deus tem falado, o que Deus vai falar. Não quero mais ouvir as vozes dos médicos. E aí eu não prestava atenção no que o médico falava. E aí foi se tornando mais difícil para todo mundo, para mim, para eles, mas as pessoas aqui fora, foi extremamente importante. Eu não canso de citar isso, a confiança deles em Deus e orar por mim. Então, numa quinta-feira, eu acordei novamente e a psicóloga conseguiu uma autorização para fazer uma videochamada com a minha família. Tem até uma foto que mostra a hora que eu estava falando com eles, eles deram um print. E essa videochamada me acalmou muito, porque na hora eu pensei, bom, minha família está viva, eu já tenho motivo para sair daqui. E aí, conversando com eles, nesse momento, aí o momento que eu falo que a minha esposa, minha filha e meu genro, e olha o meu estado, a psicóloga teve que preparar eles para que eles pudessem me ver, ainda me passar ânimo. Eu não sei o que foi falado nessa vídeo, eu não me lembro, eu estava com muito sedativo no corpo. Mas eles passaram fé, eles cantaram louvores ali nesse momento. Obrigado, Elcio. E então, eu me senti muito bem. E elas entenderam que então esse era o segredo. Dá um motivo para eu lutar pela vida, se eu já estava acordado. E quando eles desligaram a vídeo, a psicóloga saiu, veio esse espírito de novo, aquele dos 12 dias lá, e disse assim para mim, te enganaram. Eles querem te acalmar. A tua família está morta. Esse vídeo foi uma montagem. Como eu não lembrava de nada que eles falavam, eu acreditei, tem razão. Eu não lembro o que eles falaram. E volta de novo pela segunda vez, o meu corpo fica gelado totalmente, essa parte direita. Na quinta-feira, eu apaguei de novo, passei muito mal, fui socorrido pelos médicos, enfermeiros, e consegui acalmar. Na sexta-feira, ela conseguiu autorização de me visitar. Ninguém entra na UTI Covid. Deus, o Espírito Santo trabalhando de forma grandiosa. Moveu lá dentro a equipe médica, eles autorizaram ela a entrar. E eu a vi entrando na UTI. E ali eu já me alegrei, puxa, ela está viva, minha esposa está aí, e ela veio.
lembrando que até esse momento eu não sabia que eu era pastor, que Jesus existia, que eu tinha fé em Deus, que Deus existia, e eu via esse espírito imundo. A única coisa que eu via espiritual era esse demônio falando coisas ruins. E ela veio no meu ouvido, e ela disse assim: amor, eu sei que você não consegue orar aqui dentro. Isso fez toda a diferença. Eu sei que você não consegue falar com Deus, mas como ela sabia? Eu não contei para ela. Ela veio no meu ouvido e disse: mas quando você sentir medo, pavor, dor, solidão, ore assim, ó, Jesus fica pertinho de mim. E eu falei: puxa, Jesus fica pertinho de mim. E eu repeti isso na minha mente. E quando eu falei isso, uma paz muito grande tomou conta do meu coração, a ponto de desejar até que ela fosse embora, porque eu já tinha recebido algo muito melhor que a visita dela. Muito melhor que um médico do meu lado cuidando. Eu queria um médico do meu lado do tempo todo que cuidasse de mim, tamanho medo que eu tinha que uma coisa ruim me acontecesse. Mas quando eu repeti isso, Jesus fica pertinho de mim, algo maravilhoso conta do meu coração. Uma paz, uma certeza. Desculpa, porque às vezes a voz vai. E eu disse: puxa, Jesus fica pertinho de mim. E essa presença maravilhosa, essa coisa extraordinária, foi invadindo o meu ser, foi me envolvendo, eu fui ficando feliz, a ponto do enfermeiro chegar e falou: puxa, a visita da sua esposa fez tão bem, você mudou o semblante. E eu queria dizer: não foi minha esposa, foi algo que ela trouxe para mim. E não foi, eu a amo, mas não a amo mais do que o Senhor Jesus. Porque a paz que essa oração me trouxe, uma coisa tão simples, e eu tenho ensinado isso para as pessoas quando eu conto testemunho. Tem pessoas que estão na UTI espiritual, que não conseguem, que não sabem fazer mais uma oração, que não sabem da existência desse Deus maravilhoso, que basta ela falar: Jesus fica pertinho de mim. Você pode estar amarrado atrás das grades, num leito de dor, desenganado pelos médicos, sem entender quem é Jesus, e convidar ele para ficar pertinho de você. Tudo muda. E eu comecei a praticar isso na sexta à noite, eu não fechava os olhos. Os enfermeiros davam calmante para eu dormir, porque o plano era me estubar já logo na segunda-feira. Era sexta, eu não dormia a noite toda. Ela foi lá no hospital, assinou um documento. Sim, eles pediram para que eu assinasse um documento, porque a pessoa só pode ficar entubada durante 16 dias. Depois disso, tem que fazer a tráqueos. Então, nessa sexta-feira, ele pediu para que eu deixasse o documento assinado, porque eles iam tentar a extubação na segunda-feira, e aí, caso ocorresse algo de errado, como foi na primeira extubação dele, aí voltaria, não seria mais entubado, seria pela tráqueo. E no sábado, de manhã cedo, chegou uma equipe nova, e a médica virou para mim e falou assim: seu Mário, vamos tirar esse tubo hoje? Eu fiquei feliz, mas na hora, confesso, eu senti um pavor tremendo, porque essa mesma médica, a primeira vez que eu passei mal, que eu caí no chão, que eu tentei derrubar a máquina, ela pegou na minha cabeça, ela veio muito perto de mim, ela disse assim: seu Mário, se o senhor quebrar essa máquina, o senhor morre, o senhor precisa dessa máquina. Parece que aquela palavra entrou dentro de mim, e quando ela disse que eu ia ser estubado, eu lembrei, falei: pô, mas se tirar a máquina eu morro. Mas eu lembrei da oração. Então eu não estava mais sozinho, eu falei: Jesus, fica pertinho de mim. O meu corpo começou a ficar gelado, eu comecei a repetir isso. Então, pela terceira e última vez, a morte ia entrando. Incrível isso. E eu repeti isso pela terceira vez, quarta vez, quinta vez, e eu senti aquilo afastar. A ponto que a enfermeira veio nesse inteirinho, e ela botou as mãos dos meus pés, me viu muito agitado. Eles têm uma técnica, quando o paciente está muito agitado, com ansiedade, eles fazem uma massagem nos pés, e acalma muito. E ela veio, pôs a mão dos meus pés, tomou um susto e falou: meu Deus, um pé gelado e outro quente. Então não era uma sensação, era real. O lado frio, o lado quente. E isso afastou. Deus começou a mandar, a minha sonda obstruiu, não estava recebendo medicação. Isso tudo no sábado, antes de ser estubado. Não entrava alimentação nem medicação. E eu comecei a passar mal. Veio uma enfermeira e disse: seu Mário, eu quero lhe convidar a fazer uma coisa que eu sempre faço quando as coisas dão errado aqui na UTI. Eu não sei se o senhor crê, se o senhor acredita em Deus, mas eu quero fazer uma oração com o senhor para a sua sonda desobstruir. Eu agarrei na mão dela com toda a força, como quem diz: vamos orar agora. E ela começou a orar. Já havia 3 enfermeiras tentado obstruir a minha sonda, não conseguiram. Ela pegou a seringa e fez assim, na hora injetou o remédio, alimentação, por causa da oração dessa enfermeira. E ela estava ontem, inclusive, confirmou isso em testemunho. Então, assim, Deus começou a enviar pessoas, Deus começou a criar situações.
um membro da igreja lá, trabalha no hospital, me viu lá. Então, ele mandava recado para as pessoas de fora, para minha esposa, porque ninguém passava a verdade, estava melhor. O que aconteceu? No sábado, a enfermeira chegou para mim com um negócio, tipo uma tesoura, e disse, vamos tirar o tubo e o senhor vai me ajudar. Meu coração disparava e eu orava, Jesus, fica perto de mim. E isso me acalmava imediatamente. Então, logo em seguida, ela veio e a gente começou a puxar esse tubo. Eu até ajudei, conseguimos me estubar. E quando ela fez isso, né, eu senti uma alegria tão grande, mas tão grande, que eu tive vontade de abraçar ela. Eu fiz assim. Eu estava assim, o tubo, eu respirei, eu consegui respirar. Eu não sabia da importância que o ar é nas nossas vidas. E depois eu até falei para ela, quando eu recebi alta para ir para o quarto, eu entendi que só tem uma coisa mais importante que respirar: a presença de Deus em nossas vidas. Só uma coisa é mais importante que o ar que nós respiramos. Muitas vezes eu falo para as pessoas, gente, tem pessoas que não conseguem fazer isso aqui, ó, encher o pulmão de ar, de tão sufocada que ela está. Nas minhas ministrações, pregações, eu falo muito sobre isso. Mas eu senti na pele isso. A gente é provado nas nossas palavras. Eu soube o quanto é importante a gente ter o ar. A gente dá importância para o dinheiro, para o status, para a posição que ocupamos na empresa, na sociedade. E mais importante que tudo isso é o ar, que a gente não paga nada, que a gente respira. Só tem uma coisa mais importante que o ar, repito, que é a presença do Espírito Santo. Não é religião, não é placa de uma igreja, de uma denominação, mas a presença do Deus vivo em nós. Aquelas pessoas estavam de costas para a luz, e elas estavam sendo lançadas no abismo. Eu recebi alta no domingo. Eu era para ser estubado na segunda, eu fui no sábado. E o médico já começou a me olhar com um olhar diferente. Falou, o que está acontecendo com o senhor? O senhor está se recuperando muito rápido? O senhor iria para uma UTI pós-Covid? O senhor não vai precisar ir para essa UTI pós-Covid. Ficaria mais alguns dias na UTI pós-Covid, ainda na UTI em observação. Eu fui direto para um quarto, eu não me movia, eu era um boneco, sabe aqueles bonecos de poço? Eu só mexia a cabeça, os braços e as pernas obedeciam o movimento que alguém fizesse. Na segunda-feira, a fisioterapeuta já veio, pegou nos meus pés, não mexia nada. Na terça-feira, eu tive mais uma experiência com Deus. Ali eu já estava, a minha esposa já estava no quarto comigo, dormindo lá ao meu lado, então nós começamos a orar, mas a minha oração nunca vou deixar de fazer. Jesus, fica pertinho de mim. Eu tenho 20 anos de pastor, 22 anos que conheço Jesus, mas eu não sabia mais orar. Eu não sabia mais quem era Deus. Eu não sabia quem era Jesus. Eu passei por isso para entender o que as pessoas estão passando. Eu aprendi a orar. Uma oração tão simples, de Jesus fica pertinho de mim. Todo dia eu faço essa oração. Então nós começamos a orar ali juntos. Minhas pernas não se mexiam. Terça-feira à noite, Deus mostrou para mim aquela palavra do Vale de Osso Seco, que ele mandou o profeta falar com os ossos e dizer, nasça tendões, nasça músculo, nasça carne, ponte de pé, e que o Espírito de vida entre em vós. Eles começaram a marchar. Eu colocava a mão na minha perna e orava que nasça tendões, nasça músculo, porque ela disse que eu não andava porque os tendões estavam todos enfraquecidos e eu não tinha mais músculos. Quem pegava no meu corpo, meu pai tem 81 anos de idade, ela disse, parece que eu pegava no braço do seu pai, um molinho, só a pele e o osso, né, amor? Sim, tudo bem molinho, assim, bem... E eu comecei a orar. Quarta-feira, a fisioterapeuta entrou no quarto. Ela falou, bom dia. Eu disse, não respondi bom dia. Eu disse, eu quero andar. Ela disse, o senhor vai andar, mas não é agora. Calma, tudo tem a hora. É de 25 a 30 dias. Eu falei, não, vou andar hoje. Mandei uma mensagem para um pastor, disse, pastor, ora por mim, eu quero andar. Eu pensei que ia se compadecer de mim, ia dizer, calma, porque a gente quer ouvir muitas vezes uma palavra de consolo. Sabe o que ele escreveu para mim? Então levanta e anda. Eu falei, puxa, levanta e anda, e está escrito quantas vezes. Ontem estava uma moça na igreja, que há uns 5 anos atrás, seu Nunes vai lembrar dela, ela chegou de cadeira de rodas na igreja, e no momento da oração, eu disse a ela, levanta e anda, e ela está andando até hoje. Eu lembrei da passagem de Jó,
A Bíblia diz que Jó estava lá nas cinzas, e tem uma palavra que diz assim: você pregou a muitos, você falou de poder, de fé para muitos, em chegada a tua vez, tu te fadigas. E me veio muito forte isso, eu disse, puxa, eu vou andar. E ela veio com muita preocupação, eu sentei na cama, ela virou minhas pernas, não estavam tão mole. Ela disse, então agarra no ombro da tua esposa e no meu ombro e vem devagarinho, porque ela já ia me jogar na cadeira, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Quando eu me coloquei em pé, tem uma foto aí, inclusive, eu senti minhas pernas ficarem firmes. As minhas pernas se afirmaram. E aí ela está ali do lado, minha esposa do outro. Ela disse, então, fica quietinho que eu vou chamar, eu vou pegar um andador. Ela foi correndo, pegou esse andador, eu agarrado a minha esposa, doido que ela me soltasse para eu andar, e eu agarrei nesse andador. Obrigado, Elcio. E eu falei, Deus, ou ando sem nada, ou não ando. Eu falei com Deus, ele tinha falado comigo, que dependia de mim. Agora, eu fui sustentado até ali pela oração de vocês. Dali para frente, havia necessidade de eu andar com as próprias pernas. Olha que interessante isso, o passo a passo da conversão de uma pessoa. Eu sabia que ali só dependia de mim. E eu tinha que andar com as minhas próprias pernas agora. E eu disse, não. Então, eu agarrei nesse andador, elas se descuidaram, eu levantei o andador e eu me pus a andar. Eu dei um passo, eu dei dois, e eu fui em direção da parede. Se eu cair, eu me agarro aqui na parede. Eu fui até a parede, pus a mão na parede, já sem o andador. Quando elas correram para me segurar, eu voltei andando. Eu voltei andando. Para mim era uma vitória. Para quem anda, para quem não... Isso é normal, eu não andava mais. Eu voltei andando. No terceiro dia eu já estava andando. Tem uma pessoa que a gente está acompanhando pós-Covid, que ela já saiu, tem quase 20 dias da UTI, está em casa com oxigênio, e ela só mexe a cabeça. Pela misericórdia de Deus. Eu não fiquei com sequelas, eu não fiquei com fraqueza. Eu voltei a orar pelas pessoas dentro da UTI. Eu fiz um propósito com Deus, se o Senhor me fizer andar aqui dentro, Senhor, eu vou andando lá na UTI. E eu vou orar por todos que estão lá. Eu pedi autorização no hospital e eu consegui ir até o hospital. Tem um pequeno videozinho que mostra isso. Primeiro lugar que eu fui orar pelos médicos, eu fui orar pelos enfermeiros, eu fui agradecer a eles pelo que eles fizeram por mim, o amor pelo qual eles me trataram, o cuidado que eles tiveram comigo. Eu voltei na UTI, levei a revista da Voz, eu levei o Novo Testamento para eles, eles tiveram que me levar da distância na cadeira ali, ó, até eu chegar lá perto da UTI, depois eu me coloquei em pé, eu não sei se roda para frente, não sei se dá, e eu fui, abracei eles, orei por eles, falei com eles, eles ficaram felizes devido à minha recuperação. Isso aí é o 4º, 5º dia que eu tinha saído da UTI, eu já estava ali, aí são os médicos e enfermeiros que vieram me receber ali na porta da UTI, eu adentrei a porta, esse é um dos enfermeiros responsável pela UTI, um guerreiro, ele é enfermeiro há 30 anos, ele não ganha o suficiente, ele falou para mim, nem para pagar muitas vezes as coisas, as contas, mas ele está ali com amor, com carinho. Eu adentrei a UTI, eu fui lá, orei por todo mundo, falei as palavras de fé, passei isso tudo para eles. Aí eu já estava andando e eles não acreditavam, eles aplaudindo, eles vendo isso acontecer, isso é milagre, é Deus fazendo. E foi muito especial essa minha ida à UTI ali, a porta, as camas ali, as pessoas ali. Foi maravilhoso. Obrigado, Elcio. E esse momento, eu me senti gente de novo. Eu me senti usado outra vez. E eu queria dizer, para finalizar, que o que a gente passa, quando é permissão de Deus, tem desertos que a gente passa, que fomos nós que nos conduzimos a ele, porque pisamos na bola, porque cometemos falhas, então nós nos conduzimos a alguns desertos na nossa vida. Mas tem deserto, como o próprio Senhor Jesus, a Bíblia diz, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Então Deus me conduziu a esse deserto para que eu fosse provado, aprovado ou reprovado. Eu estou aqui, eu voltei à vida para dizer que sim, ele vive, ele é real,
como o mundo espiritual das trevas também é. Há uma guerra muito grande acontecendo aqui espiritual que nós não vemos, mas que nós podemos impedir. Assim como Satanás está nos atrapalhando de fazer a palavra de Deus chegar às pessoas, nós vamos atrapalhar ele de jogar as pessoas para esse precipício. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus por esse momento. Já recebi muitos convites, várias igrejas, vários lugares, inclusive a Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma igreja dentro do Hospital Santa Isabel, e hoje eu fui convidado para ir até lá, realizar um culto lá e falar do que aconteceu na minha vida. E, né, nesse culto estará o padre, as freiras, a freira responsável me convidou, nem havia te contado, né? Eu falei já. Que tinha sido convidado. Falei. E eu estarei lá, sim, para falar para eles do amor de Jesus. E eu vou ganhar almas lá dentro da Igreja Católica, são pessoas maravilhosas, têm amor a Deus, mas que talvez não tiveram ainda uma experiência com o Salvador. E eu vou com todo amor, sem sombra de dúvidas. Eu quero deixar aqui, para finalizar, dizer que uma simples oração, você que está aqui e talvez não fez a oração recebendo Jesus, você pode até substituir qualquer oração por essa oração. Jesus, fica pertinho de mim. Ele vai te visitar aí agora. Ele vai te acolher. E o espírito de morte, de dor, de enfermidade, a minha filha está aí com meu genro, entraram aí, que eu vi agora, ela foi muito usada por Deus, a Bruna. Ela ia no quarto, eu dizia, filha, eu quero comer pela boca, eu quero mastigar. E ela pôs a mão e disse, então eu determino que amanhã, papai, essa sonda alimentar vai sair. E saiu no outro dia. Eles me deram um pudim, que eu mais gosto na vida é o pudim. Ela me deu um pudim para ver se eu conseguia comer, eu comi o pudim. Eu tinha ainda esse catéter aqui e só sairia 3 dias depois. Ela orou, a médica disse, olha, seu remédio termina na terça. Eu queria alta na segunda, porque no domingo, porque na segunda era o aniversário da minha filha. Ela disse, papai, só vai estar no meu aniversário. Eu não sei como. E a médica foi e disse, olha, só terça-feira é o dia que acaba o seu medicamento. Ela foi até o escritório dela lá, e ela voltou e disse, eu não sei. Eu fui contar os remédios, e o seu remédio termina na terça-feira, à meia-noite. Se o senhor não tiver febre, não tiver nenhuma recaída domingo, o senhor está de alta. Então, assim como... Terminava no sábado à meia-noite. E um dia antes do dia que ela tinha determinado que eu teria alta. Assim como pensei, sucederá, e como determinei, se efetuará. E Deus foi agindo, como pode agir na vida de todos. Não é porque eu sou pastor que Deus fez isso comigo, mas porque Ele ama a mim como ama qualquer um dos irmãos que estão aí. Eu quero agradecer, se o senhor Nunes, nosso presidente, permitir, eu quero fazer uma oração. Se você está aí agora e você entrou nesta reunião e você ainda sente essa necessidade de ter a presença de Deus perto de você, você vai orar comigo. Você vai receber esse Senhor que cura, que transforma, mas acima de tudo, como disse a minha esposa ontem, ela pregava na igreja e dizia, olha, nós vamos ver o milagre. Eu não sei se o milagre é a salvação dele, se já cumpriu a missão dele aqui, vamos orar para que aconteça o milagre da salvação ou o milagre da cura. Qualquer um dos dois é milagre. Porque Jesus morreu na cruz, derramou sangue por nós, não para a gente prosperar, não para a gente ter saúde perfeita, mas principalmente para que a gente fosse salvo. Dentro desse corpo tem uma alma. O corpo tem fim, a alma não tem fim, a alma não morre. E nós damos o destino para ela, se ela vai ser lançada nesse abismo ou se ela vai estar com Jesus no paraíso. Eu posso fazer essa oração, senhor Nunes? Pode, não só pode, como deve, e eu até pediria para estender um pouquinho mais a oração, pastor Mário. A gente vê que as pessoas lá fora estão morrendo sem salvação. Ora também para que Deus possa colocar no coração de cada um de nós esse amor, em primeiro lugar, por Deus, em segundo lugar, por cada um membro da sua família. Mas colocar esse amor também pela salvação das almas, para que nós possamos ser instrumentos de Deus aqui na terra,
para levar as pessoas a receber Jesus, a ter um relacionamento com Jesus, a querer buscar Jesus. Eu queria, pastor Mário, que estendesse a oração nesse sentido. E se tiver alguém que queira uma oração em alguma outra área, também poderia dar um sinalzinho aí, nós pedimos ao pastor Mário para orar. Pois não, Elcio? Fala, Elcio. Pedi para o pastor Mário orar pela irmã Zenir, que ela está em casa com bastante dor de cabeça, ela fez uma cirurgia nos olhos e ela pediu que a gente orasse por ela para que a dor de cabeça diminuísse e restabelecesse os olhos dela da cirurgia. Amém. 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 É isso aí, pastor Mário. Fique à vontade, por favor. Vamos orar, então. Tem alguém que, aí dentro do seu coração, você diz: eu quero receber Jesus. Eu não consigo ver a imagem aqui, que eu estou no celular, mas você pode fazer um simples gesto. Você que sente-se numa UTI espiritual, como eu estava, amarrado, talvez muitos se sintam também presos, e você quer fazer essa oração, você pode, por favor, levantar sua mão direita e orar comigo, dizendo: Jesus, fica pertinho de mim agora. Fica pertinho de mim agora. Eu recebo e aceito o Senhor como meu único Senhor, único Salvador da minha vida. E com a minha fé na tua palavra, eu cancelo, nesse momento, pacto, feitiço, aliança que possa ter sido feito no passado, por mim ou por alguém da minha família. Eu cancelo agora isso e determino e declaro: o meu Senhor, o dono da minha vida, a partir de hoje, é o Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida por mim lá na cruz do Calvário. E repito, Jesus fica pertinho de mim. Entra no meu coração e faz morada, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Lava o meu ser com o teu sangue precioso de todo pecado e faça de mim uma nova criatura. Pai, eu te agradeço por essas vidas. Eu peço, Senhor, recebe, Pai, os que aqui estão, os que em casa estão aflitos. A dona Zenir, que também precisa da tua presença para que as dores vão embora. Que essa paz agora alcance os hospitais, os presídios, os manicômios, os asilos, os orfanatos. Eu tinha um sentimento de abandono lá dentro. E é assim que muitos se sentem, Pai. Mas a tua presença não me fez mais sentir-me abandonado. Eu nem queria mais a presença de familiares, não era tão importante, porque eu tinha agora a tua presença. Que as pessoas possam entender isso, Deus. E o Senhor aumentou o amor pelas almas. Eu aprendo com o Seu Nunes, todas as vezes que ouço ele falando e orando, que o Senhor aumente o amor pelas almas no nosso coração. Isso aconteceu comigo. E eu oro aqui agora, Senhor. Aumenta o amor pela salvação das almas de cada um desses homens e mulheres de Deus. Que eles possam desejar, almejar, salvar vidas, ganhar almas para Jesus. Que esse amor aumente todo dia, Pai, para que não venhamos ver tantas pessoas sendo jogadas nesse abismo. Aviva a nossa fé. Faz esse amor se acender, Senhor. Que ao terminarmos e desligarmos esta videochamada, o Senhor tenha levantado aqui verdadeiros ganhadores de almas, Pai. Amém. Homens e mulheres sedentos por almas. Amém. Como Jesus disse lá na cruz: eu tenho sede. E eu sei que o Senhor disse: eu tenho sede, mas sede de almas. Porque com dor, a dor que o Senhor sentia, quando a gente está com dor, a gente não quer tomar água. A água não cura, a água não resolve. O Senhor tinha sede de almas. O Senhor disse: eu tenho sede, eu estou aqui porque eu tenho sede. Sede de salvar. E essa sede, Pai, coloca dentro de nós, Senhor, de cada homem e mulher de Deus que aqui está, para expandir o trabalho da Donep,
que se abram novos capítulos. Eu oro porque o capítulo de Balneário Barra do Sul seja forte, seja reanimado aqui da nossa cidade, de Balneário Camboriú, de Itajaí, de Brusque, do estado de Santa Catarina. Nós temos aqui representantes de todo o estado de Santa Catarina, do Brasil, meu Pai, nos outros países, que isso cresça e apareça para a glória dos que a gente diminua, mas que o Senhor apareça, Deus. A bênção seja multiplicada, a unção de ganhar almas, de falar de Ti se multiplique, Deus, nas nossas vidas. Uma unção, uma porção dobrada sobre a vida de cada um, eu te peço, em nome de Jesus. E aquele principado, aquela potestade que surgia diante de mim, para me fazer desistir da vida, eu te repreendo, porque é uma autoridade sobre a minha vida, acima de você, me concedida pelo Senhor do Universo, pelo nome santo de Jesus. Eu te repreendo, potestade, principado, dominadores. Eu repreendo você, espírito que age nos hospitais, que é enviado do inferno para causar tragédia, acidente. Você que usa essa pandemia para causar depressão, síndrome do pânico, suicídio, seja agora repreendido. Que os seus planos sejam frustrados, que caiam por terra agora as artimanhas, as ciladas de Satanás. Eu declaro vida nessa cidade e na cidade onde quer que essa pessoa esteja nos ouvindo, que a vida prevaleça. O Senhor ressuscitou, está vivo, a morte foi vencida, a morte não venceu. Então que haja vida agora, Pai. Eu declaro vida, aleluias, glórias a Ti, Senhor. Vida sobre todos, um avivamento na vida de todos, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oportunidade. Eu me sinto honrado. Amém. Muito obrigado, pastor Mário. Eu já tinha assistido da gravação da igreja, o testemunho dele, mas ouvindo novamente, a gente novamente é edificado, porque a gente vê a importância da presença de Deus e de Jesus na nossa vida. É tudo, é tudo, é tudo. É tudo. É tudo. Sem Deus nós não somos nada. Eu estava ainda agora novamente me lembrando daquela menina. Ela estava lá no sítio com aqueles jovens, ela tinha participado do jantar dele, ouvido o testemunho, recebido Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e foi ali para participar da primeira reunião dela, e ela estava passando por momentos terríveis, terríveis, terríveis na vida dela, muito sofrimento desde jovem, desde adolescente. E ela juntou aquela fotografia do local lá e botou embaixo. Esse dia foi o dia em que Deus fez um milagre na minha vida. Isso não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que possa pagar ver uma pessoa liberta, uma pessoa curada, livre de todo mal, de toda obra maligna. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que Deus os abençoe a cada um, sempre abundantemente, mas gostaria ainda de abrir um tempinho para nós, se alguém quer comentar alguma coisa, só dá um sinalzinho com a mão e aí nós vamos. A conversa está sendo gravada, né? Está sendo gravada. Como é que a gente consegue ter acesso depois? O Elcio pode disponibilizar Perfeito. o vídeo, a cópia do vídeo, né? Perfeito. Amém. Depois eu mando o link, eu boto no YouTube, mando o link para o seu Nunes e ele manda para todo mundo. Ele tem todo mundo lá nos grupos de... Ótimo. Isso. Mais alguém gostaria de...
Carlos Alberto, se fosse possível, não sei se a Lani entrou hoje aí na reunião, acho que não, né? Eu acho que não entrou, não. Eu não estou conseguindo contato com ela, já mandei mensagem várias vezes, e ela estava, assim, a última vez que eu falei, bem desanimada, né, com uma evolução, de repente, não sei se foi até mudança de remédio que o médico fez, eu disse para ela, liga para o teu médico e tal, mas eu mandei as mensagens, ela não tem nem aberto nada, então eu gostaria de que a gente pudesse estar orando por ela também, né, incluir nas orações, porque o caso dela, infelizmente, é sério, assim, e ela se isola, sabe? Quando ela está numa situação mais difícil, ela não é daquelas que pede socorro, ela se isola. Pastor Daniel, gostaria então que o senhor orasse pela Lani. Ela sofre de mal de Parkinson. Sim, senhor. Deus deu uma vitória muito grande para ela. Seu Nunes. Seu Nunes. Oi? Se possível também orar pela Suzana, pela família dela, que ontem ela acabou perdendo o pai dela. Ah, isso é importante. No sábado, na verdade, o pai dela faleceu no sábado, foi sepultado ontem. Amém. Suzana, como é o sobrenome dela, o Wellington? Dos Santos. Suzana dos Santos. Suzana dos Santos. O Daniel poderia incluir ela na oração. Tá? Faz favor. Daniel, por favor. Então, ora pela dona Lani e ora pela Suzana, né? Suzana dos Santos. Sim, senhor. Vamos orar. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos novamente. Tudo porque cremos e sabemos que o Senhor é real e verdadeiro. O Senhor é um Deus fiel, Pai. O Senhor é um Deus a qual diz a tua palavra que é o filho que lhe pediu um pão para lhe dar uma pedra. E nós estamos pedindo ao Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre e sobrenatural. Oramos pela Lani nesse momento, que passa por um problema de saúde. Mas nós queremos que o Senhor é Deus que restaura, é um Deus que faz, assim como fez a vida do teu servo, assim como restaurou a saúde da vida do pastor Mário. Nós determinamos que a Lani venha ser sarada agora, venha ser sarada agora. Determinamos sobre a vida dela a cura, que o Senhor venha tocar na vida dela agora, Senhor, e fazer um milagre. Aquilo que os médicos não podem, nós cremos que para o Senhor é possível. Nós cremos que tudo para o Senhor é possível. Então, aonde quer que ela esteja nesse momento, que o Senhor alcance ela, Deus, que o Senhor opere, e tudo isso para que o nome do Senhor seja glorificado, que ela possa entrar aqui nessa transmissão logo mais, meu Pai, daqui a alguns dias, e contar o seu relato, o seu testemunho. Amém. Porque nós cremos que o Senhor é fiel e poderoso. A tua palavra diz que se nós pedíssemos crendo no teu nome, nós receberíamos. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que ela seja curada, que ela receba agora a cura. Aquilo que o médico, a medicina até aqui não pôde fazer. Que a partir desse momento, o Senhor possa operar, porque o Senhor é o médico dos médicos. Meu Deus, nós já oramos pela Suzana. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor enviou o Espírito Santo para nos consolar. Então, que o Senhor venha enviar o Espírito Santo sobre a vida dela, que o Senhor venha consolar toda a família, que o Senhor venha trazer um entendimento, meu Pai, e que o Senhor venha amparar, que o Espírito Santo possa estar juntinho da gente, juntinho dela, Pai, a cada momento, dando força, fortalecendo, o entendimento seja dado. Nós abençoamos e determinamos, Pai, que a Tua presença, que a Tua unção venha estar sobre todas as nossas vidas e tudo venha dar certo. Nós determinamos e profetizamos que a cada dia que passe, Pai, os testemunhos aumentem para a Tua honra e para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Amém. Olha, foi uma noite especial, né? Agradecemos, primeiro de tudo, a Deus pela bondade dele que nos permitiu estar todos aqui juntos para ouvir da glória dele, do poder dele, das maravilhas que ele tem feito e que vai fazer na vida de nós.
para que o nome dele seja glorificado, para que Jesus seja exaltado e que a glória dele seja manifestada na vida de cada um de nós. Amém. Eu desejo que todos vocês tenham uma semana que hoje iniciou, uma semana muito abençoada. Amém. Que a paz, que a bondade, que a misericórdia e o amor de Deus, né, acompanhe a cada um de vocês abundantemente. Amém. E que se cumpra na vida de cada um de vocês aquilo que Jesus disse: tudo o que vocês pedirem ao meu Pai, em meu nome, Ele vos dará, para que Aleluia, Jesus Jesus. completa. Que se cumpra na vida de cada um de vocês a palavra de Deus, está firmada nos céus, está registrada nos céus, Ele vela pelo cumprimento da sua palavra e diz: agrada-te do Senhor. Ele concederá todos os desejos do teu coração. Que se cumpra na vida de vocês a promessa e a palavra de Deus está firmada nos céus e diz que a bênção de Deus os seguirão e os alcançarão. Aleluia, Jesus. Transbordarão de fartura os teus celeiros e de mosto os lagares em todas as áreas da tua vida. Na saúde, meu Deus. Na família, na alegria da família, na saúde da família, na prosperidade. Aleluia. Deus, o nosso Pai, é um Deus amoroso que nos ama, que nós não podemos nem imaginar. E Ele quer e deseja o melhor de Deus para cada um de nós. Que Deus os abençoe. Que tenha uma semana muito abençoada e que segunda-feira nós possamos estar novamente reunidos, trazendo cada um os seus convidados. Uma boa noite. Amém. Deus os abençoe. Amém.